para mais uma aula do curso de consagração. Essa é a terceira aula e, diferente dos outros anos, né, esse ano, graças a Deus, a gente teve a presença do padre Yuri e do padre Jacinto, que deram as primeiras aulas. Elas vão em breve ser publicadas, né, no YouTube, estão em processo de edição e tudo mais, elas foram gravadas e aí a gente vai publicar no canal da congregação no YouTube, então quem não pôde assistir presencialmente vai poder assistir depois. As aulas vão ser sempre aos sábados mesmo, nesse horário, de 16 horas. Agora, sobre o curso de preparação para a consagração à Nossa Senhora. Para a gente aproveitar bem o curso, primeiro que o curso ele não é essencialmente necessário para ninguém se consagrar à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Basta ler o tratado e fazer a recitação da fórmula de consagração numa missa em honra a Nossa Senhora após a comunhão. É isso que basta. Mas a gente sabe que, infelizmente, a devoção à Nossa Senhora não é tão propagada, não é tão ensinada e às vezes não é corretamente ensinada quando é ensinada em muitas paróquias, em muitos lugares. A gente tem uma certa defasagem, né, na educação sobre Nossa Senhora. Muitas vezes Nossa Senhora não passa de a primeira discípula, né, uma espécie de grande irmã na fé, e ela é muito mais do que isso. Então, pensando em ajudar as pessoas, né, a facilitar também a compreensão do Tratado da Verdadeira Devoção, a gente oferece o curso. Mas o curso é simplesmente isso, é só um auxílio, uma ajuda, ele não substitui a leitura do tratado. Né? A doutrina da Verdadeira Devoção é toda ensinada por São Luís de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, a leitura dele é imprescindível. Até para saber se a gente está ensinando a coisa corretamente aqui. Por exemplo, eu sempre dou esses exemplos, né? Eu mesmo, antes, na minha juventude, quando eu fui fazer a consagração, eu vi num curso, por exemplo, de consagração que depois que a pessoa se consagrasse a Nossa Senhora, não tinha mais pecado venial. Qualquer coisa era pecado mortal. É um absurdo, né? Mas se as pessoas só assistem às aulas e acreditam no que as outras pessoas estão ali falando e não leem o tratado, elas não vão saber. Então, tinha lá uma lenda que você precisava sonhar com Nossa Senhora para você saber aonde que era para você colocar a corrente, para que título de Nossa Senhora que você tinha que se consagrar. Nada disso tem no tratado. Então, sempre eu reforço, leiam o tratado. Lá vocês vão encontrar a verdadeira doutrina de São Luís de Montfort. Acreditem no que a gente diz na medida que a gente ensina a coisa corretamente, né? Conforme a igreja. E sempre quando a gente tiver padres aqui, né? Os padres têm um ensino autorizado, mas nada substitui a leitura do tratado. Para participar bem do curso, para aproveitar bem o curso, a gente vai precisar de uma preparação exterior e interior. A preparação exterior é assistir às aulas, nesse caso, serão sempre aos sábados, às 16, a partir das 16, né? E aqui a gente vai precisar que, quem tiver dúvida, procure sempre tirá-las. A gente vai estar aqui para ajudar com essas dúvidas. É preciso ler o tratado e, na medida do possível, os demais livros que a gente foi indicando. Hoje eu vou indicar um, por exemplo, só a título de aprofundar, né, o conhecimento. Mas o que é mais necessário de tudo é a preparação interior. É uma vida de oração, pedindo a graça da perseverança e das boas disposições para fazer essa consagração. É um ato que não é um sacramento, mas é um ato de fidelidade, um ato de submissão à Nossa Senhora, que não combina, por exemplo, com uma vontade de querer aparecer, né, de querer fazer aquilo porque todo mundo está fazendo, ou porque isso vai me dar certas vantagens, ou porque depois que eu me consagrar eu vou tirar foto do meu braço com a corrente e vou postar no Instagram. Né? Então a gente deve avaliar as nossas intenções e avaliar as nossas disposições também. Então eu devo me consagrar a Nossa Senhora porque, em primeiro lugar, eu já sou escravo dela, por natureza. A gente vai ver isso durante o curso, né? Mas, me consagrando a ela dessa forma, eu me faço escravo dela por amor. Eu dou a ela uma coisa que ela ainda não tem, que é a minha submissão de amor, de boa vontade. Então, essas boas disposições
a gente só vai ter se a gente pedir na oração. Ter uma vida sacramental regular, de preferência com confissão e comunhão frequentes. Sempre que a gente tiver padres aqui, a gente vai sempre procurar avisar, né, os horários de confissão e tudo, para ajudar as pessoas. E por último, fazer os exercícios espirituais de preparação. Quando faltar um mês para a consagração, a data da nossa consagração vai ser no dia 8 de dezembro, a partir de um mês antes, a gente começa os exercícios espirituais. O que são esses exercícios espirituais? A gente vai fazer academia espiritual? Não. São exercícios de devoção, né? Leituras, meditações, orações. E aqui é preciso ter bastante foco. É comum quando a gente, quem faz, né? Quem precisa fazer jejum, né? Quem precisa fazer regime, né? Não é o meu caso, graças a Deus, mas quem precisa fazer regime, essas coisas assim, geralmente é quando começa a surgir convites para ir a aniversário, a rodízio, né? Rodízio de carne, etc. E se por um motivo meramente humano a gente é capaz de recusar essas coisas boas para não sair do nosso bom propósito de fazer um regime, de fazer uma determinada coisa, mais ainda a gente vai ter que ter fidelidade nisso aqui. Esses exercícios vão nos exigir horário, né? Horário para fazer meditação todo dia, horário para rezar o texto todo dia, a ladainha de Nossa Senhora, do Espírito Santo. Vai exigir de nós ali umas meia horinha, uns 40 minutos no máximo, que a gente não vai poder deixar por nada, tem que ser sagrado. Vão nos surgir problemas, vão nos surgir tentações, a criança vai chorar de um lado, a outra criança vai brigar com a outra criança do outro, mas a gente deve consagrar isso a Deus como se for, custe o que custar. A gente não deve ir dormir sem fazer esses exercícios, e a gente vai ver o quanto isso vai ser meritório, né? E o quanto isso vai ser benéfico para a nossa preparação a Nossa Senhora. Dito isso, então a gente vai para o assunto da aula de hoje. Esse tema aqui, que costumava ser a primeira aula, era, na verdade, dois assuntos, né? Era a maternidade divina de Nossa Senhora e a cooperação dela na nossa redenção. Mas o padre Yuri já deu, na primeira aula, sobre a maternidade divina, ele já falou sobre a maternidade divina. Na última segunda-feira, o padre Jacinto apresentou a figura bíblica da devoção. Então, resta hoje a gente analisar a participação de Nossa Senhora na nossa redenção. Isso aqui é uma coisa muito importante e é uma coisa que é muito pouco dita, muito pouco ensinada por aqui, né? Às vezes a gente vai encontrar essas coisas na internet, em aulas de alguns padres, né? Graças a Deus a gente tem bastante padres tradicionais dando bons sermões, boas conferências na internet. Ou a gente vai encontrar isso em livros antigos. Não se fala desse assunto, infelizmente, mas é de fundamental importância. Eu lembro que o padre Yuri falou que Nossa Senhora, na nossa fé, ela não é acidental, ela é essencial na fé cristã, nem na fé católica. Mas para o cristão, para o seguidor de Cristo, Nossa Senhora tem um papel fundamental. Então é um pouco contraditório a crença protestante que abdica da participação de Nossa Senhora. A participação de Nossa Senhora é essencial como Mãe de Deus. Só que na Mariologia, isso quem vai explicar é o padre Garrigou Lagrange, nesse livro aqui, A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior. Eu recomendo muito que comprem esse livro, quem tiver interesse, né, de aprofundar as leituras. Esse livro aqui sobre Mariologia é excelente. Quem tiver dúvidas sobre o que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora, pode conferir nesse livro aqui. Ele é um autor muito seguro, é uma autoridade no assunto de teologia, um padre antigo, né, dos anos 40, 50, e a doutrina que ele ensina aqui é muito segura, ele cita muitos santos padres das Sagradas Escrituras. E ele vai dizer que na Mariologia não há dois princípios, não é uma dualidade, é um princípio só que
que fundamenta toda a Mariologia, toda a doutrina, toda a teologia sobre Nossa Senhora, que é o fato de que Nossa Senhora é mãe de Deus e é mãe de Deus Redentor. Então isso faz toda a diferença. Ela não é simplesmente mãe de Deus, mas ela é mãe do Deus Redentor. E por isso ela tem uma associação na obra da redenção. Ela tem um papel na nossa redenção. Esse papel já está implícito desde o início das coisas. Lá no Gênesis, Deus fala para a serpente, né, na maldição da serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não estava falando aqui só da cobra e de Eva, né, entre ti e a mulher, como se Adão não tivesse nada a ver com isso. Mulher aqui é um termo importante. Mulher aqui designa a raça humana, sim, é verdade, mas indica uma mulher que ainda viria. Não foi Eva que pisou na cabeça da serpente, né? Na verdade foi a serpente que derrubou Eva. Mas havia de vir ainda uma mulher e com a sua descendência ela pisaria a cabeça da serpente, ela esmagaria a cabeça da serpente. Houve, né, na verdade, uma certa disputa na Idade Média, porque quando a Bíblia grega foi traduzida para o latim, a Vulgata, se traduziu como ipsa conteret. Acho que você já deve ter ouvido essa frase, né? Ipsa conteret, ou seja, ela mesma te ferirá a cabeça, se referindo à mulher. Mas no grego original entre a tua descendência e a dela. Esta, ou seja, a descendência dela, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, seja como for, seja a mulher ou seja a descendência dela, a igreja sempre compreendeu que aqui se estava falando de Maria Santíssima e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Santíssima pisou a cabeça da serpente no sentido de que por ela nos veio o autor da graça. E ele mesmo, a descendência dela, pisou a cabeça da serpente, porque por ele mesmo veio efetivamente a redenção. Então, nesse versículo aqui, que é tão simples, mas está contida toda a teologia da redenção. Quem esmaga a cabeça da serpente e quem resolve o pecado original é Cristo. Mas Nossa Senhora está associada a ele. Ela é uma causa secundária. Ela tem um papel também, um papel submisso secundário, mas ela tem um papel associado a ele. Aqui a gente tem um texto do Beato Pio IX, na encíclica Ineffabilis Deus, onde ele proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ele diz assim como Cristo, assumindo a natureza humana, destruiu o decreto de condenação que havia contra nós, cravando-o triunfalmente na cruz, assim também a Santíssima Virgem, unida com ele por um vínculo estreitíssimo e indissolúvel, com ele e por ele, colocou em efeito a eterna inimizade contra a venenosa serpente, vencendo-a e esmagando-lhe a cabeça com seus pés virginais. Então, é o próprio Papa que ensina que, pelo vínculo indissolúvel que há entre Cristo e Nossa Senhora, e São Luís de Montfort vai dizer que é mais fácil separar o sol da luz do sol do que separar Nossa Senhora de Nosso Senhor, por causa desse vínculo estreitíssimo. Assim também é que ela também esmagou a cabeça da serpente, né? Pelo mesmo motivo que Cristo esmagou. Por último, Leão XIII. Verdadeiramente, a Imaculada Virgem, escolhida para ser a Mãe de Deus e assim associada a Ele na obra da redenção, possui um favor e um poder com seu Filho maior que qualquer criatura angélica ou humana jamais poderia ter. Então aqui o Papa deixa bem claro, né? Ela foi escolhida para ser Mãe de Deus, então há aqui um desígnio da Divina Providência, uma eleição, e aqui há uma previsão e uma providência. Deus sabia que Nossa Senhora ia dar o seu sim. E ele agiu efetivamente dando as graças para Nossa Senhora
para que ela pudesse estar bem disposta a dar esse sim efetivamente. No sentido de que ele a fez imaculada, ele a fez cheia da graça, ele a protegeu de toda a corrupção desde o ventre materno, ele concedeu a ela todas as graças atuais que ela precisava, ele concedeu a ela clareza da inteligência, inocência de vontade, uma vontade muito firme também. Tudo ele dispôs para que naquele momento ela tivesse uma resposta, ainda que fosse livre, mas uma resposta de acordo com a providência divina. Então, o padre Garrigou Lagrange até comenta, né, às vezes os protestantes podem dizer que a gente coloca Nossa Senhora num patamar que não lhe pertence, né, fazendo depender toda a redenção do gênero humano da resposta de uma criatura. Mas aqui não é a resposta de uma criatura, como se ela fosse uma criatura qualquer, né? Ela era a criatura que Deus escolheu e elegeu, né, e fortaleceu por sua graça, para que ela pudesse dar esse sim de forma meritória, livre, mas, como eu posso dizer, eficazmente bem disposta, né, pela divina graça. Então, Nossa Senhora, no momento em que aceita ser mãe de Deus, ela aceita ser mãe de Deus Redentor. Afinal de contas, foi para isso que Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. Esse é o argumento do padre Garrigou Lagrange, né? A gente reza no credo. Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis et incarnatus est. Ou seja, por nossa causa, nós homens, e para nossa salvação ele desceu dos céus e se encarnou. Então a encarnação de Deus, ela tinha um motivo, ela tinha uma razão, que era a nossa redenção. Então Nossa Senhora, quando aceita o meio, que é a encarnação, ela aceita o fim, que é a redenção. Pode parecer forçação de barra da nossa parte, mas além de o anjo ter dito isso a ela, que o filho dela seria, que ela deveria pôr o nome de Jesus, porque ele seria o salvador dos homens, que ele era o filho do Altíssimo e tudo. Além de ele ter dito isso para ela, Nossa Senhora também conhecia as Escrituras. Ela foi deixada no templo, né, desde muito novinha, e lá no templo, além de servir aos sacerdotes, né, nas coisas do culto, era como uma espécie de sacristã, ela também teve contato com as Sagradas Escrituras. Nossa Senhora, por isso que ela se perturbou com aquela saudação do Ave, porque nunca nas Sagradas Escrituras, um anjo, quando chega, ele saúda um homem. O anjo é superior, é sempre os homens que saúdam os anjos. Na verdade, é sempre os homens que se prostram diante dos anjos, né? Então, que ela tenha sido visitada por um anjo e que esse anjo a saúda como se ela fosse superior a ele, isso a deixou pensativa no que aquela saudação significava. Ela conhecia as Sagradas Escrituras. Inclusive, a título de curiosidade, tem uma outra anunciação, que é a anunciação de, acho que, Sansão. O anjo também vai visitar a mãe, só que o tratamento é bem diferente. O tratamento do anjo para a mãe. Bom, Nossa Senhora conhecia as Sagradas Escrituras. Ela sabia que havia um Messias prometido. Mas ela conhecia também os Salmos. Ela sabia que esse Messias devia sofrer. Ela conhecia as profecias de Isaías. Ela sabia que ele seria escarnecido. Ela sabia que ele seria maltratado, que ele seria rejeitado e que ele seria tão desfigurado que o rosto dele não teria nem beleza. E que ao passar, as pessoas iriam virar o rosto. Então, quando ela aceitou ser mãe de Deus, ela aceitou ser mãe de Deus Redentor. Quando ela aceitou Nosso Senhor Jesus Cristo como seu Filho, ela aceitou o futuro que a aguardava, os sofrimentos que ela iria ter com isso. Inclusive, quando ela foi visitar, né, o velho Simeão, ele disse isso para ela. Ele fez a profecia: esse menino será um sinal de contradição para muitos em Israel. Ele vai ser sinal, ele vai ser causa de queda e de ressurgimento. E quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Se a gente for parar para pensar, ele não está falando de um sofrimento simplesmente materno, como o de qualquer mãe que vai ver o seu filho sofrendo ou por uma doença, ou por um acidente,
ou que seja por um crime, né, que é uma coisa pior ainda, a mãe ver um filho inocente sendo vítima de um crime e morrer antes dela. Né? Para uma mãe enterrar um filho é uma coisa absurda, né? E foi o que foi o que aconteceu com Nossa Senhora. Seu filho foi inocente, morreu antes dela, ela teve que enterrar o seu filho e ele inocente foi vítima de um crime. Simeão estava falando de uma profecia. E as profecias são mensagens divinas. São mensagens divinas sobre o futuro. Elas têm um conteúdo sobrenatural. Então, quando Simeão diz uma espada te transpassará a alma, ele não estava falando só dos sofrimentos dela como mãe. Ele estava falando dos sofrimentos sobrenaturais que ela teria. Ou seja, o sofrimento dela, ele não estava só querendo, olha, te prepara que tu vai sofrer como mãe. Não, ele estava falando do sofrimento, do valor sobrenatural dos sofrimentos de Nossa Senhora. Como eu posso dizer, a dor de Nossa Senhora, o sacrifício moral dela, a crucificação da alma de Nossa Senhora era matéria, era conteúdo de uma profecia, ou seja, isso estava previsto por Deus. Fazia parte da providência divina. É mais um motivo para que a gente veja que Nossa Senhora estava associada à obra da redenção. Senão não teria motivo para um profeta falar dos sofrimentos dela nesse momento. Então o papel de Nossa Senhora ali não foi secundário, ela não é como se fosse meramente uma mãe de aluguel, como os protestantes acham, mas ela era verdadeiramente a criatura escolhida para compartilhar com o nosso Senhor essa obra. Mas vamos entender melhor. Tudo isso aqui a gente só está vendo essas primeiras passagens. Né? Bom, para a gente entender a redenção, então, a gente precisa compreender o pecado original, que é a coisa que nós aqui nessa congregação de Maria Imaculada mais gostamos de falar. O pecado original. Brincadeiras à parte, o pecado original, o que ele consiste? Ele consiste de uma culpa, uma ofensa a Deus pelos primeiros homens, né? pelo primeiro casal. E a culpa de uma ofensa, ela se mede pela dignidade da pessoa que foi ofendida. Então, uma coisa é eu beliscar um aluno meu. Outra coisa é eu beliscar a minha coordenadora pedagógica. Provavelmente, a sanção vai ser muito maior se eu beliscar a minha coordenadora pedagógica do que eu beliscar um aluno meu. Por quê? Porque a dignidade da pessoa ofendida, ela determina a dignidade da culpa, a gravidade da culpa, melhor dizendo. Uma coisa é a gente cometer a gente colocar o pé para um jovem cair. Outra coisa é a gente colocar o pé para uma senhora de idade cair. Colocar o pé para uma senhora grávida cair. Não é? É muito mais grave, o delito é mais grave. A dignidade da pessoa ofendida determina a gravidade da culpa. Ora, quem foi ofendido no pecado original foi Deus. Deus tem uma majestade infinita. A dignidade dele é infinita. Logo, a gravidade da culpa do pecado original merecia uma pena infinita, um castigo infinito, o inferno, que foi criado por demônio e seus anjos. Agora, a reparação. A reparação é o inverso. A reparação de uma ofensa, de um delito, ele não é determinado pela dignidade de quem foi ofendido. A reparação, ela é determinada pela dignidade de quem repara, de quem faz a reparação. Então, uma coisa é o filhinho ir pedir perdão para o pai porque ele derrubou a televisão dele no chão e quebrou. Outra coisa é o filho mais velho e pai, poxa vida, perdoa o Lourenço que derrubou a sua televisão e tal. O filho mais velho tem mais dignidade. Outra coisa é a mãe, né, pedir perdão pelo filho ao marido. A dignidade da pessoa que faz a reparação determina a
a dignidade dessa reparação. Mas, se o pecado original tem uma culpa, foi uma ofensa de gravidade infinita, precisava ser reparado por uma reparação de dignidade infinita. Só que a criatura, ela é, por definição, finita. Nós somos cheios de defeitos, nós não somos unos, nós não somos infinitos, nós não somos Deus. Nós nunca seríamos capazes de uma reparação infinita. Nem Nossa Senhora. Ela ainda é uma mera criatura. Logo, era necessária a encarnação. Cristo, pela união hipostática, a natureza divina e a natureza humana, na mesma pessoa de Jesus Cristo, na mesma pessoa do Verbo, somente Ele poderia ser um digno reparador, um digno redentor do gênero humano. Por quê? Porque Ele, sendo homem verdadeiro, Ele pode reparar. Ou seja, Ele sendo homem, Ele é da parte que ofendeu. Mas Ele sendo Deus, cada ação que Ele faz tem valor infinito. Então, qualquer sofrimento de Jesus Cristo já seria suficiente para pagar a dívida do pecado original. Porque Ele é da parte que ofendeu e da parte ofendida. Então, somente Nosso Senhor Jesus Cristo poderia ser a causa principal e efetiva da redenção. A redenção, em sentido estrito, é uma obra exclusivamente de Cristo. Nossa Senhora não é redentora. Isso precisa ficar muito claro para o que a gente vai começar a dizer em seguida. Bom, nessa imagem aqui, nós temos os 7 sacramentos. Né? Era muito comum ter esses trípticos nas igrejas antigas. Esse aqui é o finalzinho da Idade Média, a gente já começa a ter perspectiva. Né? Era o início da Renascença. Então, aqui no meio, a gente tem o Calvário, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui São João e Nossa Senhora. E ali no fundo, a gente tem um padre rezando a missa, para dizer que o mesmo sacrifício do Calvário é o sacrifício do altar, né, da missa. Mas, nos outros dois lados, a gente tem os demais sacramentos. Então, aqui, a gente tem um batizado. Ali, a gente tem uma confirmação, uma crisma. E ali, no fundo, a gente tem a confissão, se não me engano. Do outro lado, aqui a gente tem a extrema-unção, a gente tem um doente aqui recebendo a unção. Ali no meio a gente tem o matrimônio. E lá no fundo a gente tem o bispo consagrando ali as mãos de um padre. Então a gente tem aqui os 7 sacramentos. Ou seja, aqui nós temos o resumo da vida católica, né? da vida da graça. Foi fundada pelo sacrifício de Nosso Senhor, o sacrifício redentor da cruz. É atualizado sempre pelo sacrifício da missa. Começa no batismo, adquire maturidade na crisma, tem o remédio, né, dos pecados na confissão. No fim da vida, a gente recebe a unção dos enfermos, a extrema-unção, né, no momento tradicional. Assim como na vida natural, o homem e a mulher se unem para constituir a família, essa união ela foi elevada na dignidade do sacramento, pelo matrimônio, e aqueles que, dentre os homens católicos, que são chamados a participar da igreja, né, de uma forma mais hierárquica, ministerial, eles são ordenados padres. Bom, então esse aqui é o cerne da nossa vida da graça. É o resumo da nossa redenção. A nossa redenção que foi fundada no Calvário e é aplicada pelos sacramentos. Por cada um desses sacramentos, a gente recebe a graça santificante. Então, no batismo e na confissão, a gente deixa o estado de pecado e entra no estado de graça. Por todos os outros sacramentos, a gente recebe um aumento da graça santificante. A gente se torna mais santos. E Nossa Senhora teve um papel nessa dupla redenção. Tanto
na redenção que a gente chama de objetiva, ou seja, aquela feita por Nosso Senhor no Calvário uma vez só, quanto essa, e por todos os homens, quanto nessa redenção que a gente fala subjetiva, essa redenção que é aplicada a cada alma, pelo batismo, pela confissão, pelos sacramentos. Nossa Senhora tem um papel em cada uma dessas duas formas de redenção. Como assim? Na redenção objetiva, a redenção objetiva ela consiste nisso, no perdão da dívida infinita dos homens pelo pecado original para com Deus. Como é feito esse perdão da dívida? Explica São Paulo na carta aos Filipenses. Jesus Cristo, qual existindo na natureza de Deus, não julgou que fosse uma usurpação o seu ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido por condição como homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, a encarnação e a redenção. Aqui São Paulo faz um resumo da redenção objetiva. Pelo sacrifício da cruz é que nós fomos redimidos. E qual foi o papel de Nossa Senhora? Nossa Senhora estava de pé junto à cruz de Jesus. O verbo aqui em latim não é simplesmente não é simplesmente estar, né, que é o verbo est, é o verbo ser e estar, mas é o verbo stabat, é o verbo estar de pé junto, ou seja, tem uma postura ativa. A participação de Nossa Senhora junto à cruz, ela não foi como a de outras pessoas que estavam lá, mas com medo, que estavam lá, mas desesperados, né? Mesmo São João, depois, o padre já se lembrou na aula dele, ele correu com medo dos judeus. Nossa Senhora não, permaneceu sempre firme. Essa firmeza, todas as palavras que estão nas Sagradas Escrituras, elas não estão lá por acaso. Então, quando São João utiliza esse verbo, e ademais pelo fato de ele ter colocado essa cena, né? Se a gente for parar para pensar, quando São João escreveu o Evangelho dele, valeria a pena, tem uma aula sobre isso, valeria a pena depois a gente tratar, mas a forma como São João escreveu o processo, né, de Nosso Senhor, da sua condenação e a sua crucifixão, foi uma coisa muito inteligente. Ele escreveu numa espécie de encadeamento, como se ele estivesse fazendo uma via sacra. Ele fez em 14 estações, digamos assim, divididas em duas séries de 7, em que a primeira cena ou estação tem a ver com a última, a segunda com a sexta, a terceira com a quinta e a quarta cena, né? Cena no sentido escrito, né? Não é que é uma peça teatral, aconteceu de verdade, mas é a forma como ele organizou a narrativa dele. Essa quarta cena é a cena central, é a que dá sentido às demais. É como se fosse o arco gótico, né? Que a pedra, a última pedra que é posta, ela dá sustentação a todo o resto. E ele fez a mesma coisa na crucifixão. A primeira tem a ver com a última, a segunda com a sexta, por aí vai. E a quarta cena é justamente essa, em que Nossa Senhora está junto com São João e aos pés da cruz. Então tem um motivo especial para São João ter colocado Nossa Senhora exatamente na peça central da crucifixão de Jesus Cristo, para acentuar o seu papel na nossa redenção. Aqui Nossa Senhora aparece como corredentora, não redentora e nem redentora principal. Esse é um papel exclusivo de Cristo, mas corredentora. Ela age aqui como uma causa secundária. E na nossa redenção subjetiva? A redenção subjetiva é a aplicação dos frutos do sacrifício do Calvário a cada alma pelos sacramentos. Na Santa Missa, toda vez que o padre renova, né, o sacrifício, ele sempre repete nas palavras da consagração, né, por vós e por muitos, né, esse sacrifício será oferecido. Nossa Senhora falou:
fazei tudo o que ele vos disser. São as palavras que ela repete para nós também. Então, nesse sentido aqui, fazei tudo o que ele vos disser, é no sentido em que Nossa Senhora nos dispõe para a graça. Pode não parecer, mas o fato de nós compreendermos melhor certa verdade de fé, o fato de nos ser mais fácil praticar certo mandamento, o fato de nos ser mais fácil praticar religião depois de um determinado tempo, são todas graças atuais. Não é porque eu estou ficando melhor, eu sou bom e por isso está sendo fácil para mim ser católico. Não, são graças especiais que a gente está recebendo. E essas graças a gente recebe de Nossa Senhora. Elas todas vêm de Nossa Senhora. O fato de a gente ir para uma igreja e conseguir se confessar, por exemplo, a gente sempre tem que agradecer a Nossa Senhora. Por naquele dia a gente ter conseguido a graça da confissão, ter tido um padre ali disposto a nos ouvir e a nos regularizar com Deus, né, digamos assim. Então são sempre graças de Nossa Senhora, que está sempre atenta às nossas necessidades espirituais e nos dispõe melhor. O padre Garrigou Lagrange comenta, isso aqui eu acho que é interessante falar, que os últimos papas, até a época dele, né, então Leão XIII, Bento XV, Pio XI, tinham chamado Nossa Senhora de mãe de todos os homens. Para nós é muito fácil entender que ela é mãe dos católicos. Para nós é até um pouco compreensível que ela seja chamada de mãe dos cristãos. Mas em que sentido Nossa Senhora é mãe de todos os homens, mesmo dos infiéis? Não dá para entender isso sem compreender o papel dela na nossa redenção. Nosso Senhor, quando se encarnou, ele se encarnou para fazer a obra da redenção por todos os homens. Não é a todos os homens que é aplicado, é verdade, porque muitos homens recusam a Jesus Cristo. Por exemplo, os judeus hoje em dia, né? Eles, de livre e espontânea vontade, recusaram a nosso Senhor Jesus Cristo e continuam recusando. Hoje em dia, né, o judaísmo ortodoxo, ele é profundamente contrário a Cristo. Chega até, em certos níveis, assumir características diabólicas, se eu poderia dizer assim. Então, muitos homens, infelizmente, recusam nosso Senhor Jesus Cristo e, por isso, a eles não são aplicados os frutos do seu sacrifício. Mas o fato é que nosso Senhor se encarnou para redimir a todos os homens. Então, Nossa Senhora tem um papel, ela está associada à redenção para todos os homens. Então, a maternidade divina dela, que pelo fato dela ser mãe do Redentor, mãe de Deus Redentor, ela adquiriu também uma maternidade adotiva de todos os homens. Mas ela não é mãe de todos os homens da mesma forma. Ela é mãe dos infiéis enquanto ela procura para eles a graça da conversão. Ela é mãe dos cristãos que não estão em estado de graça, que estão em estado de pecado mortal, enquanto ela procura para eles a graça da conversão. Ela procura para eles graças especiais para que eles pratiquem atos de fé e atos de esperança, já que eles não são capazes de praticar atos de caridade, né? O pecado é contrário à caridade. Mas Nossa Senhora procura para eles fomentar atos de fé e de esperança para fortalecer a alma deles e dispor a alma deles para conversão, que se confessarem, né? Procurarem a confissão. Ela é mãe dos justos aqui na Terra, isso sim, enquanto que eles, estando em estado de graça, aproveitam o melhor de todos os benefícios que Nossa Senhora pode oferecer. Então, assim como uma mãe que é zelosa pela roupa, pela alimentação, pelos cuidados do filho, Nossa Senhora é zelosa pelos nossos bens espirituais, materiais. Ela guarda as nossas virtudes, ela nos ajuda com certas graças para ocasiões especiais, ela aumenta a nossa caridade para que a gente ame mais a Deus e aumente a nossa santidade. Ela é mãe dos santos
de uma forma maior ainda, porque os santos já estão no céu e não podem mais perder a graça. Então, eles não podem mais perder Nossa Senhora. O estado em que eles estão com ela, de união com ela, é pleno. Nós aqui, quando a gente perde o estado de graça, a gente danifica a nossa filiação adotiva com Nossa Senhora. A gente se prejudica. A gente sai machucado disso. A gente perde os efeitos da bondade dela. A gente perde a influência dela mais diretamente na nossa alma. Mas eles não. E os condenados no inferno, eles não são mais filhos de Nossa Senhora. Perderam para sempre a filiação dela, ainda que um dia eles tenham sido filhos dela. Então, ela é mãe de todos, mas não necessariamente da mesma forma. Mas a maternidade dela tem uma extensão tão ampla quanto a extensão da intenção da redenção. Estou sendo claro até aqui, eu acho que às vezes eu complico demais algumas coisas, então sempre que vocês estiverem com dúvida ou quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. E nesse ponto, pessoal, da redenção subjetiva, Nossa Senhora aparece, além de corredentora, como a medianeira universal de todas as graças. Porque se a conversão de um herege, a conversão de um pecador, a perseverança do justo, tudo vem por Nossa Senhora, todas as graças vêm por ela, assim como o autor da própria graça veio por ela, ela é Mater Graciae, mãe da Divina Graça, então ela é a medianeira universal da graça. Ela não é medianeira de justiça entre o homem e Deus, esse é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela é medianeira da graça. Diz São Bernardo que nenhuma graça vem do céu se não passa por ela. Ele diz que Nossa Senhora é como se fosse o pescoço que liga a cabeça com os demais membros. E assim como os membros ganham movimento pela conexão à cabeça, né? Hoje em dia a gente sabe, né? São a estrutura neuronal, né? É o cérebro que manda os movimentos para o nosso corpo, né? Não é bem o pescoço, mas era a forma de São Bernardo lá na Idade Média representar esse papel de Nossa Senhora. Ela é como se fosse o aqueduto, o canal por onde vem o rio da graça. Ela é a administradora dos tesouros, né? Como vai usar a imagem de São Luís de Montfort no livro. Então, nenhuma graça desce do céu sem passar por Nossa Senhora, porque Deus quis que fosse assim. Deus quis nos dar essas graças por intermédio de Nossa Senhora. Mas essa associação de Nossa Senhora na redenção, de dizer que Nossa Senhora é o oposto de Eva, de onde surgiu isso? É preciso deixar isso claro, né? Para que não reste realmente nenhuma dúvida. Os primeiros santos padres já fizeram essa associação no século II, estamos falando aqui dos anos 100 e pouquinhos, já fizeram a associação de que Nossa Senhora era a nova Eva. Por quê? São Paulo, acho que no capítulo 6 da Carta aos Romanos, ele faz a associação entre Cristo e Adão. Ele diz que Jesus Cristo é o novo Adão, né? É o novo Adão não porque fez um novo pecado original, né? É um novo Adão simétrico, ou seja, fez tudo ao contrário do antigo Adão. Então, se pelo antigo Adão veio o pecado e a perdição da humanidade, por Jesus Cristo veio a redenção e a salvação da humanidade. Ora, São Paulo deixou a porteira aberta para os santos tirarem daqui todas as outras verdades que estavam contidas nisso. Se Jesus Cristo é o novo Adão, e se para o antigo Adão Deus disse, vou te dar uma auxiliar que seja semelhante a ti, era preciso que o novo Adão, para ser um perfeito paralelo, né, um perfeito simétrico, ele tivesse também uma auxiliar que fosse semelhante a ele. Essa auxiliar é Nossa Senhora. Então, os primeiros santos, né, são
se cita aqui, né? Santo Efrem, principalmente, mas não só. Deixa eu ver aqui os santos que ele comenta. São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, que apesar de não ser santo, é considerado um santo padre da igreja, São Cipriano, Orígenes, São Cirilo de Jerusalém, Santo Efrem, Santo Epifânio, São João Crisóstomo, São Próclo, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Basílio de Seleucia, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo. Enfim, muitos outros santos, só para a gente ver como essa verdade de fé ela não foi afirmada por um e outro, né? Não era uma opinião particular de um ou outro santo, mas essa verdade de que Nossa Senhora é a nova Eva, associada à obra da redenção, ela foi amplamente ensinada, né, pelos santos padres da igreja. Bom, Cristo pagou o preço dos nossos crimes. Maria deu a ele os meios de fazê-lo. Tem uma passagem no livro de Hebreus, né, que a carta aos Hebreus relembra que Nosso Senhor teria dito na encarnação: eis que vem o Senhor para fazer a tua vontade, e tu me deste-me um pouco. Ele estava falando da encarnação. Ele tinha se encarnado, ele iria se encarnar para fazer a vontade de Deus, ou seja, para cumprir o sacrifício redentor. E para isso, Deus tinha formado para ele um corpo. Tinha formado para ele um corpo no ventre de Nossa Senhora. Ora, esse corpo herdou de Nossa Senhora a carne e o sangue. O DNA de Nosso Senhor Jesus Cristo é o DNA de Nossa Senhora. Então ela deu a ele os meios de fazer o sacrifício redentor. Se Nosso Senhor tinha que entregar a sua vida, tinha que entregar o seu corpo, tinha que derramar o seu sangue. Esse sangue que deu a ele foi Nossa Senhora, com o concurso do Espírito Santo. Então ela deu a ele os meios que ele ia usar para a nossa salvação. Ela colaborou também com a redenção objetiva moralmente, com o seu sim. A gente já falou sobre isso, né? Ela consentiu ao mesmo tempo em ser mãe de Deus e do Redentor. O anjo já tinha advertido para ela que ia acontecer e ela mesma assim deu o seu sim. Aí eu recolhi a citação de São Cirilo de Jerusalém, né, que eu tinha falado. Ela era a nova Eva. Fomos salvos pelas armas que o demônio usou antes contra nós. Então, o demônio tinha usado uma mulher sendo enganada por um anjo. Agora, a gente tinha uma mulher acreditando, confiando no anjo. Essa mesma arma foi usada para a nossa salvação. Essa arma que o demônio usou para a nossa perdição foi usada para a nossa salvação. E, por meio da sua compaixão, a união dos seus sofrimentos e a sua vontade aos sofrimentos e à vontade de Cristo. Então é isso, né? Deus poderia muito bem ter dito isso para Jesus Cristo, né? Façamos-lhe um adjutório, ou seja, um auxiliar que te seja semelhante. A sua presença no Calvário, né, diz tudo. Ela estava ali com ele no momento que ele mais precisava. Eu disse aqui, né, que a sua presença no Calvário aumentava o martírio de Cristo. Ora, ele no Calvário via ali a sua mãe, a criatura que ele mais amava, e via que ela estava sofrendo por ele, né? Se a gente fosse parar para pensar, se Nossa Senhora fosse mesquinha, ela poderia dizer para os homens: muito bem, vocês estão satisfeitos, né, de desse que é o inocente, é o Filho de Deus, que veio até nós para nos salvar, que é esse mesmo que veio redimir os seus pecados que vocês estão matando. Vocês estão satisfeitos com isso? Ela poderia dizer para os homens. Mas se ela fosse mesquinha, ela também poderia dizer para Deus: o Senhor está satisfeito? Porque o filho que o Senhor me deu, agora o Senhor está tirando de mim. Então por que o Senhor me deu um filho se o Senhor iria me tirar, né, depois? Claro, a senhora, se fosse mesquinha, mas ela não é. Ela sabia que tinha um motivo para o seu sofrimento ali. E Santo Afonso é tão firme, né, em dizer da força de Nossa Senhora, da união que ela tinha com Nosso Senhor. Ela queria que Nosso Senhor se sacrificasse. Santo Afonso chega a dizer que se faltassem algozes, ela mesma teria crucificado Nosso Senhor, se precisasse. Se faltasse quem crucificasse Nosso Senhor, Maria mesma crucificaria. Não porque ela não amasse, muito pelo contrário, ela tinha um amor que a gente nunca vai conseguir compreender por Nosso Senhor. Mas ela tinha tanto amor pela vontade divina,
ao fazer a vontade de Deus, ela compreendia tão claramente que aquilo era o que Deus queria, que aquilo era o grande momento para o qual Deus tinha preparado tudo, né? Tinha previsto todas as coisas, tinha eleito todos os meios que ele, se precisasse, ela faria. Então, por isso que Santo Afonso vai dizer que Nossa Senhora quer mais a nossa salvação do que nós mesmos. Por fim, o papel de Nossa Senhora como a nossa corredentora, medianeira de todas as graças, né? Nossa Senhora é a raiz da causa, ela é a raiz dos efeitos. Ela nos deu o seu Filho e com ele veio todas as coisas. Todos os bens me vieram junto com ela, e inumeráveis riquezas estão em suas mãos. Essas inumeráveis riquezas são as graças que Nossa Senhora nos oferece. Ela também tem um papel formal na nossa redenção subjetiva, na chamada intercessão onipotente. Ela é a onipotência suplicante. Assim como ela é a criatura que mais agradou a Deus e, portanto, ela tem mais poder de ser ouvida por Deus, ela é a onipotência suplicante. Ela pode tudo pedindo. Deus pode tudo fazendo, ele é onipotente. Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Para ela ser a criatura que mais agrada a Deus, tudo que ela pede, ele faz. Porque ele sabe que ela não pede nada que não seja conforme a vontade de Deus. Então, tudo que ela pede, já pede na vontade de Deus. Jesus Cristo, quando negou o milagre em Caná, ele queria que ela pedisse. Ele queria que ela suplicasse, porque ele queria associar Nossa Senhora ao início do seu apostolado. Ele queria associar Nossa Senhora às promessas messiânicas, porque dar o vinho era uma coisa que estava prometido que o Messias faria. Então, para cumprir essa promessa messiânica, ele queria que fosse por causa dela. Quanto mais unido a Deus no santo, quanto maior for a sua caridade no céu, tanto mais eficazes são suas orações. Nossa Senhora foi a criatura mais perfeitamente amou a Deus e mais uniu sua vontade à vontade divina. Logo, ela é a mais eficaz nas suas orações. Além disso, ela tem direitos de mãe sobre Jesus Cristo. E no céu, ela não perdeu esses direitos. Ela continua mantendo esses mesmos direitos de mãe sobre o Filho Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor se obriga a obedecer Nossa Senhora. Isso aqui é uma coisa tremenda. Isso quem fala é São Luís de Montfort no tratado. Por fim, ela tem um papel na distribuição universal de todas as graças. Como assim? Ela é uma coagente subordinada a Cristo. Ela recebeu de Cristo essas graças e ela recebeu dele a incumbência de distribuir essas graças para quem ela quiser, da forma que ela quiser. Por que é assim? Porque ela é a nossa mãe, ela é a mãe de Deus em primeiro lugar, ela é a corredentora, mas ela é a nossa mãe, a mãe espiritual, e ela é a rainha dos corações. Então, por esse motivo, ela recebeu de Deus, por ela ter sido associada na encarnação e na redenção, ela recebeu de Deus esses privilégios sobre a nossa vida interior. Se ela tem influência sobre as graças que são infundidas na nossa alma, no nosso coração, ela é rainha dos nossos corações também. Então vejam, Deus colocou Nossa Senhora num papel de ser rainha dos nossos corações para nos ajudar a nos converter e a nos santificar de uma forma melhor. Então, se Ele já fez Nossa Senhora rainha dos nossos corações, o que nos impede de a gente colocar Nossa Senhora como rainha dos nossos corações pela consagração, né? Se pela natureza das coisas, né, pela disposição divina, ela já é a Nossa Senhora, nós já somos escravos dela, isso que eu falei anteriormente, o que nos impede de fazê-la a Nossa Senhora e nos fazermos escravos dela por amor? Já que, na verdade das coisas, nós já somos escravos dela. Essa escravidão, ela não nos diminui, ela não nos humilha, ela não nos denigre, ela não causa nenhum defeito em nós, ela só nos engrandece. Ser escravo de Nossa Senhora, ser submisso a ela,
não querer outra coisa senão o que ela quer, só nos engrandece, só nos eleva, só nos aproxima de Deus. Então, é por isso que a gente é muito recomendável, ainda que não seja obrigatório, essa verdadeira consagração à Nossa Senhora. E aqui só a título de resumo, eu gosto sempre de frisar esses pontos, né? Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo se entregou a Nossa Senhora como escravo. Então nós não estamos fazendo outra coisa senão imitá-lo. Por quê? Porque ao se encarnar, ele tomou uma forma de servo, ou seja, de escravo. E de escravo de Deus Pai, né? Claro. Mas quando ele se apresenta a Deus Pai, né, nesse Salmo 115, ele diz assim: eu sou o teu servo, o filho da tua escrava. Sou teu escravo, o filho da tua escrava. O que é a escrava de quem ele é filho? Nossa Senhora, ela que se disse, né? Que é escrava do Senhor. Esse escrava do Senhor também é um termo teológico importante. É um termo dos Salmos também. Então ela também pelos Salmos a gente vê que o papel de Nossa Senhora foi predestinado. Estava na previsão de Deus. E além do mais, um filho, em certo sentido, é escravo da mãe. Mais da mãe do que do pai, porque o escravo ele depende em tudo do seu senhor. O empregado não. O empregado ele recebe o seu salário e com esse salário ele consegue se manter, consegue se alimentar e tudo mais. O escravo não. O escravo depende inteiramente do filho ou do patrão, né, do seu senhor. Inclusive, o senhor tem direito de vida e morte sobre o escravo. A mãe é assim. O filho depende inteiramente da mãe. E essa dependência é, sobretudo, no ventre, né? O filho não se alimenta de outra coisa senão do que a mãe se alimenta e do que o organismo da mãe provê para o filho. E, em certo sentido, a mãe tem direito de vida e morte sobre o filho. O que hoje em dia é causa de tanto escândalo, né? E de tanto pecado, né? Um pecado público que causa um grande mal às nações que já permitiram o aborto, e agora recentemente a gente está vendo uma certa manobra, né, para que essa coisa escandalosa seja novamente votada e seja, quem sabe, aprovada no nosso país de uma forma mais ampla. Mas é a verdade, a mãe ela tem direito de vida e morte sobre o filho. O filho, em certo sentido, é escravo da mãe, mais do que do pai. Jesus Cristo, ao se encarnar no seio de Nossa Senhora, fez-se escravo dela, fez-se dependente inteiramente dela. E, de novo, a Sagrada Escritura não usa palavras à toa. Quando se diz que aos 12 anos ele volta com os pais, se diz que ele lhes era submisso. Submissão é próprio do escravo. Né? Então, apesar de eles serem, se fazerem escravos, eles são recebidos por Deus Pai como filhos. Tanto Nossa Senhora como Nosso Senhor. Vejamos. Escuta, ó filha, e vê, vem no teu ouvido, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. O rei desejará a tua beleza, ele é o Senhor teu Deus, presta-lhe homenagem. O povo de Tiro vem com presentes, o teu favor imploram os grandes do povo. A filha do rei entra toda formosa, tecidos de ouro são seus vestidos. É Nossa Senhora de quem está falando nesse salmo, de toda a sua beleza espiritual, não convém para estar aqui. Mas ele fala, escuta, ó filha, porque Deus trata Nossa Senhora como filha. E trata Jesus Cristo também como filho. Né? Este é o meu filho amado, no qual eu pus as minhas complacências. Então também, se a gente se fizer escravo de Nossa Senhora, e escravo de Deus também, a gente vai ser recebido por Ele como filhos. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, que ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Aqui a gente vê, em um certo sentido, nós todos somos esse discípulo. E é aqui que Nossa Senhora se torna perfeitamente a nova Eva. Porque depois que Eva teve Caim e Abel,
Ela tem de novo um outro filho, né, Sete, que já foi concebido já bem depois, né, enfim, foi concebido após o pecado original, etc. Mas ela diz uma coisa interessante, ela: gerei um homem com a ajuda do Senhor, ela fala. Ora, mas como ela pode dizer que ela gerou um homem com a ajuda do Senhor, se o filho que ela teve foi um filho natural, foi com Adão, seu esposo? Aqui é uma prefiguração. Essa mulher aqui que fala essa frase perfeitamente é Nossa Senhora. Ela sim gerou um homem com a ajuda do Senhor. Ela gerou Jesus Cristo com a ajuda do Senhor. Esse foi o primeiro homem. Mas o segundo homem que ela gerou com a ajuda do Senhor foi no Calvário. Esse segundo homem sou eu, somos todos nós, somos vocês, somos todos nós. É por isso que se diz no Salmo: Homo et homo natus est in ea. Homem e homem nasceram nela. O primeiro homem é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo homem somos todos nós. Então Nossa Senhora é verdadeiramente a mãe de Deus Redentor, e por isso mesmo ela é a nossa mãe espiritual, ela é a nossa corredentora. Ela tem um papel essencial na nossa redenção, ela tem um papel essencial na nossa vida da graça. Então, a gente se fazer escravo dela não é mais do que esse reconhecimento dessa disposição divina, né, de como Deus fez todas as coisas. Era isso que eu tinha preparado.